E hoje o volante Fernando concedeu uma entrevista exclusiva para nossa Rádio Inferno e nesse vídeo eu quero te contar o que ele falou. Porque ele conversou uma série de bastidores, ele revelou algumas coisas muito interessantes sobre Roger Machado, sobre o Inter, sobre a identificação dele, sobre os jogadores do Internacional também que ele acha mais promissor nesse momento. E aí ele citou 3 jogadores das categorias de base, desses 3 a gente pode destacar um em específico. Mas além disso eu também quero te falar sobre a entrevista coletiva nesta manhã de Alexandre Bernabei, onde ele também falou algumas informações sobre a sua permanência, que é bem importante, e quero trazer para vocês também a renovação de contrato que aconteceu agora nessa tarde. E era uma informação e uma novidade que a gente esperava já há um certo tempo, porque a gente estava com um tom de preocupação se esse atleta ia ficar no Internacional ou não. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Muito boa tarde, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, eu quero falar para vocês também que no primeiro link aqui na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre 4 paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias, é para homens de todas as idades, então não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra, uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com as principais informações do Internacional, porque hoje foi um dia muito movimentado no Inter, principalmente porque a gente teve 2 entrevistas, na verdade muito mais, né? Hoje foi um dia que o Inter tirou, né? Deu diversos jogadores para a imprensa poder conversar. O Bruno Gomes conversou com a Rádio Guaíba, o Sérgio Rocher conversou com a Bandeirantes, o Rocher também conversou com Vozes do Gigante, o Fernando conversou com a gente da Rádio Inferno, o Alexandre Bernabei antes disso deu entrevista coletiva, o D'Alessandro também está dando entrevista nesse momento na Rádio Bandeirantes, ou seja, foi nesse momento um dia que o Inter teve muitas entrevistas. E eu quero te trazer aqui alguns bastidores dessas entrevistas e das principais pontos que eu posso trazer para vocês, ou seja, num resumo que eu quero trazer nesse vídeo para ti. Primeiro, falando sobre a entrevista que foi aberta para todo mundo, que foi sobre Alexandre Bernabei, né? O Bernabei que concedeu essa entrevista coletiva e ele conseguiu revelar alguns bastidores. Primeiro bastidor, e aí depois eu quero complementar com um bastidor que eu tenho, que a gente conseguiu apurar lá juntamente com a redação da Rádio Inferno. Primeiro, o Bernabei disse que ele esteve muito perto de deixar o Internacional, que na época ali que ele não tinha minutagem com o Eduardo Cudê, ele quase saiu realmente pro Independiente da Argentina. E aí assim que chegou o Roger Machado, bem nesse tempo o Inter teve a troca de treinador, chega o Roger Machado e ele chama o Roger Machado perguntando se ele teria minutos. O Roger sim disse que ele teria minutos, mas que ele só seria titular se dependesse do desempenho dele. Ou seja, o Roger foi muito sincero com ele, olha, se tu jogar bem tu vai ser titular, simples. E ele jogou, foi bem e assumiu a titularidade do Internacional, mas que ele confirmou que nesse meio tempo, principalmente enquanto estava o técnico Eduardo Cudê, ele esteve muito próximo de deixar o Internacional, e isso foi bem legal inclusive. Mas a gente também teve um outro bastidor sobre Bernabei, sobre Alexandre Bernabei, sobre Bernabei e sobre Eduardo Cudê, que eu quero te trazer. Inclusive foi um bastidor que a gente conseguiu em conjunto ali na Rádio Inferno, que é mais ou menos sentido. Quando o Bernabei ele foi contratado, ele foi uma contratação do CAPA, do Centro de Análise e Prospecção de Atletas do Inter. E aí o CAPA indica esse nome, o Inter precisava de um lateral esquerdo, o Cudê aprova esse nome, só que quando ele chega para o Internacional, o Cudê deixa muito claro que o Bernabei ele não ia jogar, que naquele momento ele já colocava e já tinha essa ideia do Robert Renan virar um lateral esquerdo, enquanto o René não tivesse à disposição, e ele disse que usaria o Bernabei como uma espécie de um reserva, mas para simular os laterais esquerdos adversários, ou seja, ele serviria só para o treino, ele simularia os que seriam os laterais esquerdos ofensivos de cada time, ou seja, ele seria mais uma ferramenta de treino do que um jogador. Sim, na visão do técnico Eduardo Cudê, o Inter trouxe ele só para ser uma ferramenta do treino para ele simular algumas situações de jogo contra o adversário, e não que ele usaria o Alexandre Bernabei. Então desde o começo o Eduardo Cudê nunca quis utilizar esse jogador, e isso é um bastidor bem legal sobre a vinda dele para o Internacional, porque ele tinha algumas restrições, principalmente
principalmente no Capa, porque ele era um jogador que tinha uma qualidade ofensiva muito grande, mas tinha algumas restrições quanto à sua fragilidade defensiva. E o Kudê disse para bancar essa contratação em que ele dificilmente ia usar mais como uma ferramenta de treino, e foi isso que acabou acontecendo. Então isso é um bastidor legal para trazer para ti. Além disso, a gente teve, como eu te falei, uma outra entrevista que a gente conseguiu fazer uma entrevista exclusiva, inclusive vai lá no canal da Rádio Inferno se tu não acompanhou, que é uma entrevista exclusiva que a gente teve com o volante Fernando. E o Fernando ficou ali 20 minutinhos com a gente conversando, e ele falou sobre diversas situações do Internacional e revelou algumas coisas. Primeiro, ele disse que sim, ele realmente, e aí trouxe essa informação, porque lá no jornal inglês, quando o Gabriel Carvalho saiu naqueles 60 jogadores mais promissores do futebol brasileiro, a gente viu uma aspas do volante Fernando dizendo que o Gabriel Carvalho tinha uma característica muito parecida com a do Kevin De Bruyne. E ele disse, confirmou pra gente que realmente isso é verdade. Que ele falou isso lá pro The Guardian, que porque o Gabriel Carvalho, ele tem uma maneira de chutar com os dois pés, porque ele é um ambidestro, e ele disse que lembrou muito a época que ele jogava e treinava com o De Bruyne. Ele disse que ele tem algumas características de jogo, óbvio, não é um jogador igual, ou realmente um jogador que lembra muito, mas o jeito que ele bate na bola lembra muito do De Bruyne, segundo o Fernando. E além disso, ele disse, também falou pra gente que existem outros jogadores muito promissores no Internacional, e ele citou dois, além do Gabriel Carvalho. Ele disse do Gustavo Prato, que é um jogador que tem muito potencial, e também citou o Ricardo Matias, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ele, mas ele citou esses dois jogadores também com um grande potencial. Além disso, ele falou que ele se identificou muito com o Internacional, que o estádio Beira-Rio, de todos que ele já jogou, né, contando Sevilha, Manchester City, é o estádio mais bonito que ele já jogou. Revelou também do pós-carreira, porque ele tem contrato até o fim do ano que vem com o Inter, e após isso ele já pensa num outro cargo, como treinador, coordenador técnico, diretor executivo, enfim, algum cargo assim de futebol, porque o Fernando é um cara muito intelectual, um cara muito inteligente, então ele já pensa nesse pós-carreira, e ele não descartou que esse pós-carreira possa ser inclusive no próprio Internacional, que seria muito legal, porque a gente teria ali um cara muito capacitado, né, um cara muito inteligente nesse momento. Além disso, ele fala também que tem algumas conversas, algumas dicas. Ele disse que o Rômulo é um jogador que pede muitas dicas para ele, que pergunta muito sobre tudo, né, de como se portar no jogo, como uma situação ali específica de jogo. E ele disse que o Rômulo é um cara que faz muitas perguntas para ele, né, pede muitas dicas. Ele disse que o Luiz Otávio, que inclusive foi dado na entrevista pelo Roger Machado como pupilo do Fernando, é um jogador ainda um pouco tímido, que tem às vezes ainda uma certa vergonha de perguntar pro Fernando, mas diz também que é um jogador que tem uma certa evolução importante e que às vezes também pede algumas dicas para ele. Além disso, também quero te falar uma informação que saiu agora à tarde, bem agora há pouco, que foi sobre a renovação de contrato do Ricardo Matias. O Ricardo renovou o contrato com o Internacional até final de 2028. O Inter anunciou nessa tarde, inclusive, essa situação. O Ricardo tinha contrato com o Inter somente até metade do ano que vem, e a partir do fim deste ano ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube. E a partir de agora o Inter fica muito segura quanto a essa situação. Se especulava agora na metade do ano que o PSV da Holanda poderia ser um dos interessados, e a partir de agora o Inter renova esse contrato, e agora tem uma segurança muito grande quanto à situação do Ricardo Matias, que é um jogador muito promissor, fez gol contra o Corinthians, não chegou a entrar no Clássico Grenal, mas é um cara que a gente coloca muito potencial nesse momento, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, volto logo mais com novas informações, abraços, valeu, falou e foi!